depois de receber essa faixa, que me pesou nos ombros por todo esse tempo. Disse naquela ocasião que era um governo de continuidade, pois fui eleita como vice na chapa do governador Wellington Dias, e daria sequência ao governo dele. Ao governador Rafael digo que a faixa vai pesar mais, porque serão 4 anos de muita pressão, de muita cobrança, e é nessa hora que a gente descobre que não pode fazer tudo, mas as pessoas acham que podemos. Ouvi muito, você pode, você tem a caneta. E eu pensava comigo, como explicar que a gente, às vezes, tem orçamento, mas não tem dinheiro. A metade toda, metade. Orçamento não é dinheiro. E pior ainda, às vezes tem dinheiro e não tem orçamento. Aconteceu isso nesse fim de ano, eu não podia pedir mais orçamento, porque eu não podia pedalar. Aí chegou um momento que tinha dinheiro e não tinha orçamento. E pior ainda, muitas vezes disse não, ou calei, pensando em achar uma saída. Peço perdão a quem não teve resposta. Não preciso lembrar, Rafael, que você é governador de todos os piauienses, ainda que alguns não queiram. Mas quero repetir, e repetirei muitas vezes. Para promover a igualdade, é preciso tratar desigual os desiguais. É emocionada. Não hesitem em acreditar nisso, ou você vai contradizer algo que você repete muito. Não deixar ninguém para trás. Tem que ter em mente, não somos todos iguais. Tem um vídeo de umas crianças africanas que ele é muito representativo dessa frase, de tratar desigual os desiguais, de não deixar ninguém para trás. Então, crianças, tem umas 12 crianças assim, e alguém com uma bacia de doce lá na frente diz: quem chegar primeiro leva a bacia de doce. E as crianças se deram as mãos e correram para a bacia de doce, chegaram todas juntas. Isso é um exemplo de não deixar ninguém para trás. Muita gente me pergunta pelo legado, pelas grandes obras. O legado são os beneficiários que devem dizer. As grandes obras, é preciso compreender a concepção de grandes obras para algumas pessoas, principalmente para mim. Para mim, grande obra não é o valor monetário ou a visibilidade, mas a mudança que ela promove na vida das pessoas. Posso citar algumas do meu ponto de vista. 13 mil famílias receber título de terra, que foi possível graças à lei de regularização fundiária, na qual a vice-governadoria teve um papel fundamental na elaboração. É como se só quem vê essas pessoas recebendo as terras, é como se fosse uma carta de alforria. Havia ali o índio Cícero, a festa que os indígenas fizeram quando receberam suas terras. Posso citar o caso, o Programa de Alimentação Saudável da SAF, através do qual o Estado compra a produção da agricultura familiar e distribui essa produção para os mais vulneráveis. Começamos com 650 mil reais, hoje são 10 milhões de reais que a gente compra da agricultura familiar e distribui para as pessoas mais vulneráveis. Isso tem mudado muita coisa. O agricultor familiar se sente estimulado a produzir, porque sabe que o Estado vai comprar uma parte da produção dele. Eu quero citar também a moradia social, uma lei que eu escrevi, que eu discuti, que eu briguei, que não tinha orçamento, mas eu considero uma das maiores obras. Não fiz muitas não, mas eu fiz moradia. Primeiro que é botar dinheiro na mão da família. Ela constrói a sua casa, ela reforma a sua casa. Segundo, que é lá na comunidade onde ela mora. Essa história de grandes conjuntos habitacionais que revelaram ineficiência, boa parte deles. Tem vários Jacinto Andrade,
As 4.000 pessoas que foram sorteadas, boa parte não está mais lá. Venderam, porque você tira a pessoa do seu convívio, do seu habitat, do seu laço afetivo, lá da Zona Sul e joga para a Zona Norte, onde ela não conhece ninguém, onde ela deixou a escola dos filhos, onde ela vai encontrar mais dificuldades. E aí o que ela faz? Ela vende e volta lá para o mesmo lugar, fazer um barraco de novo, lá onde ela morava. Então, esse primeiro-ministro, eu espero que o senhor copie, imprima como coisa do governo federal, porque dá muito certo, é impressionante. As pessoas fazem milagres com 20 mil reais. Eu fiz isso nas comunidades quilombolas, vai continuar a ter muitas ainda que não foram terminadas, mas a gente já inaugurar essas moradias é assim uma coisa de ver. Por isso, Rafael, tem que ter o pé na comunidade, para você conhecer exatamente o que as pessoas precisam. Não é chegar lá com coisa pronta, está aqui em tua casa. Ele quer fazer a casa dele, o banheiro dele, onde ele quiser. Tem que ser assim. Era 20 mil reais para a reforma, 35 mil para a construção. Tem muita coisa feita, não fizemos mais do que o orçamento não permitiu. Posso passar o de critério? E tem uma obra na área da saúde que é recente, que começamos em setembro, a rede de cuidado AVC e a infarto agudo miocárdio. Eu não sabia a dimensão dessa obra. Quando começamos a fazer essa rede, ainda não terminamos, mas já salvou muitas vidas. Já foram mais de 200 pessoas atendidas na rede e ninguém morreu. O povo no hospital de Parnaíba assim, não dá para explicar a emoção daquele povo quando eu fui lá. Todos os servidores, do maqueiro ao cirurgião, a felicidade dele de me mostrar as pessoas que entraram e que saíram com 72 horas, com 48 horas para casa sem sequelas. E tudo por causa de um remédio. O doutor Ismael sabe disso. Um remédio que ele tem que tomar nas 3 primeiras horas que ele tiver o infarto, que ele tiver o AVC. E esse remédio é um pouco caro, mas a gente comprou, a gente está abastecendo, não está deixando faltar em lugar nenhum. Então pode ser lá em Bom Jesus, que pode não ter um neuro, não pode ter um cardiologista, mas tem um remédio e a telemedicina está orientando quem estiver lá, até a enfermeira, porque a equipe toda é treinada. Ela pode estar lá e fazer todos os procedimentos guiada por um médico especialista lá em São Paulo, lá até no Japão, que a telemedicina, o grupo é japonês. Então eu estou muito orgulhosa disso, compreendi isso, porque o doutor Telmo me explicou, o doutor Benjamin insistiu. Regina, faça, vai ser a grande obra da sua vida. Estou achando que vai ser mesmo. Fizemos, não estamos perdendo ninguém, porque estão tomando um remédio em qualquer lugar que ele tiver um infarto e precisar depois transportar, ele aguenta ser transportado na ambulância depois que tomar o remédio. Então, doutor Telmo, obrigado, doutor Benjamin, doutor Nageli e doutor Romildo, que são os cirurgiões que, empolgadíssimos, que me explicaram muita coisa, que me mostraram o significado de fazer isso. É só manutenção e logo, logo vai ter credenciado no SUS, então não vai ter despesa do Estado. Pobreza, diz uma escritora espanhola, é um projeto de sociedade, um projeto de política. É preciso existir a pobreza para as elites mundiais, para garantir a dominação de uns sobre os outros, seja de uma pessoa sobre outra, seja de um país sobre outro. Ela escreveu um livro que todo mundo deve ler, eu esqueci o nome dela, mas o nome do livro é Aporofobia, significa aversão aos pobres. A gente tem que combater isso. É preciso desfazer as mentiras que parecem verdade. Somos todos iguais. Não somos, não. Senão não tinha desigualdade. Estamos todos no mesmo barco. Estamos na mesma tempestade. Mas tem gente em transatlântico e tem gente no barquinho mais velho pescando. Quem vai morrer? Adivinha? Na tempestade. Se alguém do transatlântico for salvar quem está no barquinho, mas não vai. Então não tem essa história. É muita mentira que parece verdade. Humberto Eco escreveu um livro sobre isso. Essas coisas são inventadas para estimular o conformismo.
Deus quer assim. Deus é Pai. Jesus pregou a partilha e o cuidado. O resto é invenção dos sabidos, para enganar quem não é sabido. É preciso, eu vou pegar um pouquinho, só o finalzinho do discurso que eu ia fazer. Fiz. Dizer para vocês que, repetindo a grande obra, uma passagem molhada de 250 mil tira a população com uma unidade de isolamento. Para mim é mais importante do que 10 quilômetros de asfalto que custa 4 milhões de reais. Muda muito mais a vida de muita gente. Não que eu seja contra o asfalto, mas tem que equilibrar. Ou 5 mil contratos que a agência de fomento fez, ou 5 mil empreendedores já com bons resultados visíveis, avaliados. Isso é grande obra. Das 5 mil pessoas que estão trabalhando, ganhando seu dinheiro. Mas eu não vim prestar conta, né? Então, repetindo, Rafael, a sua frase, a frase que você mais gosta. Nossa, mas você gosta de falar. É preciso não deixar ninguém para trás. Você repete muito isso. De 2003 a 2015, um trem passou recolhendo, acolhendo os pobres nas estações, levando até a inclusão social. A estação Inclusão Social. Esse trem precisa voltar agora para pegar aqueles que se perderam no caminho. E vai voltar com o nosso amigo, o presidente Lula. E eu quero desejar a todos e todas feliz ano novo e dizer a todo mundo e de Renato Russo neste ano novo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Muito obrigada.